Olá, meninas, bom dia. Hoje eu trouxe algo diferente, é uma dúvida que muitas têm e que eu, nesses anos todos lidando com bonecas, a gente vai se reinventando, né? E vai achando um jeitinho para fazer as coisas. Bom, hoje está um pouquinho escuro porque infelizmente tá chovendo, então a minha luz não tá assim muito boa, mas eu acho que vai dar para ver bem. O que acontece? Muitas me perguntam e têm essa dúvida: como aumentar ou diminuir um molde de boneca? Esse moldezinho que eu tô aqui, eu peguei assim um molde aleatório lá, tá? Ele é bem pequenininha, essa boneca. Eu já aumentei ela, fiz maior. Então hoje eu queria estar explicando para vocês como fazer para aumentar os moldes ou para diminuir, tanto faz. Na impressora, eu utilizo a impressora, por quê? Porque a impressora ela vai te aumentar de uma forma padrão, né? Todas as peças. Então, assim, ai, mas eu aumentei o corpo da boneca lá, a roupinha não serve. Bom, o que acontece? Se eu vou na impressora, eu aumento todo o meu corpinho, esse aqui é o sapatinho, eu vou deixar de lado, eu também tenho que estar aumentando a roupa da boneca. Então, não adianta só eu ir lá e aumentar o corpo e também eu não aumentar a roupinha junto, tá? Então, eu tenho que fazer esses aumentos todos de uma vez. Então, tudo que eu vou utilizar na boneca, eu faço esse aumento todo de uma vez. O que acontece, muitas de nós não sabemos lidar com a tecnologia de hoje em dia, né? Às vezes os filhos chegam em casa, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito isso. Falam algumas coisas e são os nomes em inglês e tal. E aí a gente fica perdido, porque a gente não sabe se é de usar, se é de comer, ou se é do computador o que é, e aí eu sempre olho e fico quieta, escuto eles falar, e aí depois eu dou uma risadinha e digo assim: traduza, comecem tudo de novo, porque eu não entendi nada, vocês falaram numa língua que eu não estou entendendo. Muitas de vocês talvez já tenham até ouvido, infelizmente isso é uma coisa que acontece muito e aconteceu comigo. Como a gente às vezes não sabe muito bem como lidar no computador, vocês vejam bem, eu estou com 53 anos hoje, eu aprendi a ligar um computador com 40 anos. Eu fiquei viúva com 39 anos e aí eu precisava de uma ocupação, eu já fazia crochê, tricô e tal, e aí eu precisava de uma ocupação para o meu dia a dia, né? Já com um ano tal que eu estava viúva. E aí um dia eu falei pro meu filho, eu vou pro centro, eu vou comprar umas revistas de crochê novas, eu queria fazer umas toalhinhas e tal, e eu tinha pouca revista, porque naquela época não é que nem hoje em dia que se tem tudo na internet, você abre a internet, esses dias eu consegui consertar o inalador da minha mãe só olhando um vídeo da internet. Há anos atrás não tinha nada disso, a gente comprava revista, ou a gente mesmo inventava o ponto e fazia e pronto. Nem sempre ficava tão certo, né? Mas enfim. Aí meu filho disse assim para mim: mãe, mas não precisa mais comprar. Aí nessa época já tinha o computador, mas claro, eu nem sabia ligar. Não precisa mais comprar. Ele disse: você pode tirar tudo da internet. E aí ele foi lá, abriu, digitou, achou lá e tal. E eu anotei num papel, né, a receita lá do meu crochê que eu queria fazer. Só que daí cada vez que eu precisava olhar, eu tinha que pedir para ele ir lá e abrir e procurar para mim, porque no entanto eu não sabia ligar o computador, muito menos nem aonde que digitava. Até um dia eu lembro que ele foi jogar o futebol e eu precisava novamente lá de olhar o trabalho. E aí eu lembro que ele já tinha o celular e eu liguei para ele, e daí ele veio atender brabo. Eu disse: filho, onde é que vai mesmo lá para digitar? Porque eu não sabia nada. E daí ele disse: mãe, por favor. E ele disse: não fique me ligando, eu estou no meio do futebol.
Ele disse para mim, você tem que aprender a fazer, e a gente aprende fuçando. Esta foi a resposta. Eu disse, então tá, meu filho. Aí eu desliguei o celular, fiquei aborrecida, olhei lá, mas até então ainda eu não achei bem certo lá como que tinha aqui, aonde que tinha que clicar e tal, né? Aí ele voltou do futebol e daí eu disse, não, meu filho, senta aqui e me explique aqui direitinho, é onde digita certinho, e eu anotei tudo num papelzinho, então eu tinha esse papelzinho sempre do lado do meu computador e tal, então eu aprendi a digitar e já por ali ele me ensinou como que fazia para copiar a receita, né, colar na tela do computador, tudo certo. Tudo bem que de vez em quando eu lá colava uns crochê, né, nas pastas dele lá, das coisas que ele guardava, e daí ele ficava louco. Mãe, você encheu minha pasta. Mãe, você mandou a receita de crochê não sei para quem lá. Mas tudo bem. E aí, assim, eu fui aprendendo aos poucos. Mesma coisa a impressora. Ai, filha, eu preciso aumentar, como é que faz? Ah, mãe, faz assim, assim, vai fuçando que você aprende. Então, de tanto fuçar, e eu acabei aprendendo. Não sou, assim, uma expert, nada, tenho dificuldades até mesmo para gravar, às vezes gravo errado e tal, mas a gente vai aprendendo. Que nem diz o outro, ninguém nunca nasceu sabendo, tudo se aprende, tudo a gente vai inovando, tudo a gente vai dando um jeitinho. Então, é um relato de muitas que eu tenho escutado por esses dias, e é essa dificuldade que elas têm. Bom, então vamos para o nosso molde. Ou como que eu faço para aumentar os meus moldes? Então, essa aqui, ela é uma boneca pequenininha, tá? Até eu vou colocar aqui para vocês verem, eu vou pegar a minha régua. Quando eu vou aumentar o molde, eu tenho, esse aqui eu já nem sei o tamanho que ela tem, porque faz tempo que eu não lido. O que que eu faço? Eu pego o meu molde, eu coloco mais ou menos aqui na cabecinha, onde que eu acho mais ou menos ali que vai ser encaixado a minha cabeça da minha boneca. Os bracinhos até então vocês não precisam ter muita preocupação, porque como ele aumenta de uma maneira uniforme, tá? Então não tem necessidade, pode colocar ali só para vocês terem uma ideia. O pezinho, então eu sei que o meu pezinho, pelo molde, ele vai ser encaixado mais ou menos aqui assim, tá? Então, assim, é um mais ou menos, gente. E aí, depois, a gente, se não ficar bem certinho no tamanho a primeira vez, a gente retorna na impressora ou aumenta ou diminui. É só para vocês terem uma base. Então, essa minha bonequinha, olha, se eu colocar a régua aqui, ela ficaria com 27 centímetros. Claro que desses 27 eu vou calcular pelo menos uns 2 ou 3 centímetros a menos. Então, eu aqui calculando uns 2 centímetros a menos, ela é com 25 centímetros de altura, tá? Porque assim, como aqui ainda eu vou ter as minhas costurinhas, tá? E porque ela vai ser riscada na costura, né? Você risca, aliás, risca aqui no risquinho em volta, tá? E daí ela vai ser costurada na costura. Então, sempre vai sair a parte da costura, tá? Então, que nem na minha máquina é meio centímetro e tem máquina que é 75 centímetros. Então, aqui mais ou menos eu calculo uns 2 ou 3 centímetros a menos, porque eu coloquei aqui no pescocinho, né? Vocês podem ver que eu deixei um pouquinho mais baixo aqui no meu pescoço, tá? Só para eu ter uma ideia. Então, o que que eu faço? Pegando isso aqui, então eu tenho ideia que ela tá com 25 centímetros só de altura. Ah, mas eu quero uma boneca mais ou menos com uns 30 centímetros ou 35 centímetros de altura. Então, eu pego todos esses meus moldes, eu vou lá na minha impressora, tá? Eu ligo a minha impressora, eu olho lá porque ela tem todo um menuzinho, tem tudo ali dentro da impressora. Aí eu vou no menu copiar e dou um OK na minha impressora. Quando eu dou OK na minha impressora, pelo menos a minha é assim, no copiar, ela vai abrir novamente mais um menu, que é o que eu quero fazer, eu quero copiar, né? Aí, eu olho nesse menuzinho, ela vai te dar várias opções. Copiar branco e preto, copiar colorido.
ajustar na página, e existe mais embaixo no menu, na minha está escrito assim, redimensionar, tá? Então, eu vou descendo, como eu tenho um botãozinho que nem o do controle, eu desço até no redimensionar. Lá no redimensionar, ele vai, na minha aparece 100%, tá? Então, se eu vou aumentar o meu molde, eu vou colocando, digamos aqui, eu vou querer uns 35%. Eu vou na minha impressora e vou aumentar lá mais ou menos uns 120. Vou colocar em 120. Vou aumentar mais 20%. Se eu vou diminuir, então ele vai diminuir. Eu vou daí no botãozinho de baixo e vou colocar tipo 80%, porque eu quero diminuir o meu molde, tá? Mas então vamos trabalhando com a parte do aumentar. Então eu aumento lá, coloco lá, digamos, 120, tá? Aí eu imprimo, porque assim, não tem como a gente te dizer, olha, vai lá, coloca 130 que vai dar certo, ela vai ficar com 35 centímetros exatos, tá? Então você vai testando. Aí eu vou lá, coloco, então digamos, eu vou para 35, eu ponho 120 lá e imprimo, tá? O que eu vou imprimir? Eu vou imprimir 3 peças primeiro. Eu vou imprimir essas 3 que me são as principais, tá? A cabeça, o tronco e aqui o meu pezinho. Eu imprimo, recorto, venho aqui, coloco nesta base, aí eu vou pegar a minha régua e vou dar uma olhada, tá? Ela não pode estar com 35 centímetros exatos aqui, por quê? Porque eu ainda tenho as costuras, tá? Então, ela vai diminuir um pouquinho mais. Então, o que eu faço? Se ainda ficou aqui exatamente nos 35 centímetros, eu volto na minha impressora e vou redimensionar de novo. Aí, eu vou colocar lá, então, se eu coloquei 120%, eu vou colocar uns 125, 127. Por quê? Porque eu quero só mais o aumento que é a da costura, tá? E aí ela fica bem certinho. Claro que às vezes no você fazer a boneca, ela não, normalmente você olha, vai ficar exatamente com 35 centímetros. Às vezes a gente leva a sorte e consegue, às vezes não. Mas aí você ainda pode estar retirando um pouquinho do pezinho, né? Ajustando a mais o pescocinho. Então, isso aí é de cada uma, porque vai cabelo, às vezes a gente vai colocar um chapéuzinho. Então, 2 ou 3 centímetros, eu acho assim que é uma margem que eu deixo. Tanto que nas minhas bonecas, quando é para vender, eu nunca coloco assim 35 centímetros exato, não. Eu coloco sempre em torno de 35 centímetros, porque pode variar. Então, o meu corpinho, e mesmo que às vezes vocês colocam bem exatos, 35 centímetros aqui, mas ainda vai o cabelo, vai uma touquinha que a gente vai fazer bonitinha e tal ali, então ele acaba compensando esses 35 centímetros. Aí depende de cada uma. Então, é muito fácil redimensionar. E aí, o que eu pego? Daí, quando eu cheguei nesses, então, eu fui lá, deixei, digamos, nos 125%, deu a medida que eu queria aqui, uns 37, 38 centímetros aqui no meu molde. Então, o que eu faço? Daí sim, eu pego todos os meus moldes, tá? Bracinho, perninha, a cabeça, a solinha, normalmente que nem esse aqui tem a solinha, e vou lá na minha impressora e redimensiono tudo. Inclusive, essa aqui eu tenho só o corpinho, eu não tenho a roupinha também, eu coloco tudo de uma vez só, eu redimensiono tudo de uma vez só. Por quê? Porque a hora que eu sentar para costurar, eu sei que todos os moldes estão no mesmo tamanho. Então, eu faço isso para todas as minhas bonecas. E aí você não fica assim, escravo de ter que estar pedindo para alguém fazer para você.
Você mesma pode ir lá fazer, você mesma pode estar dimensionando, mas eu gostei da boneca, mas a minha cliente quer maior a boneca, e eu já me aconteceu casos aqui, às vezes a boneca ter só 30 centímetros e a cliente me pedir uma boneca com 70, 80 centímetros, principalmente é utilizado muito para festa e daí para decoração, e daí elas querem colocar sentadinha na cadeira. Então a maneira que eu faço para redimensionar minhas bonecas são assim. O que a gente precisa? A gente precisa perder medo de mexer, né? Fui lá, mas não tá dando certo, eu não sei mexer, né? Não! Vai lá, aproveita um horário assim, seja à noite, ou que nem eu aqui costumo fazer essas coisas todas de manhã cedo, porque eu tenho a minha mãe de idade, então eu cuido dela. Então, até o horário que ela levanta, é um horário, desculpe, gente, eu tô tossindo porque aqui esfriou e nós sofremos todos, nós temos problemas muito de rinite aqui. E aí quando muda, e ontem estava bem calor, estava quase 30 graus aqui, e hoje abaixou a temperatura, acho que não deve estar passando dos 17 lá fora. Então aí acaba atacando a rinite da gente, não tem como. E a gente falando, daí parece que provoca mais ainda. Então assim, eu aproveito nesses horários para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque aí eu tô sozinha, não tem barulho, ninguém tá me pedindo nada, ninguém tá falando nada, normalmente o celular não toca, então é o horário que eu aproveito para fazer esse tipo de coisa. Ou à noite, que daí já o pessoal tudo meio foi dormir, cada um vai assistir lá a sua novela, a sua televisãozinha, e daí eu aproveito para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o que a gente precisa é perder o medo de ir lá, não, olha para a impressora e diz não. Se eu uso, eu sempre uso, eu tenho comigo uma coisa minha, eu digo assim, se os outros conseguem fazer, eu também consigo. Claro que eu não consigo ir lá e puxar um carrinho cheio de pedra, não é em relação a isso. Mas essas pequenas coisas, sim, se eu olho e é uma coisa que eu digo, o outro consegue fazer, isso aqui eu também consigo fazer. Não consigo fazer sozinha, puxa, mas está tão difícil, isso aqui é complicado. Eu vou lá, gente, eu abro o meu YouTube, hoje em dia tem milhares de vídeos ensinando, explicando sobre qualquer assunto. Hoje não é que nem há 25 anos atrás a gente não tinha nada. E hoje você pega e eu fico assim fascinada com esse mundo digital, que tem tudo. E aí eu pego, vou lá, olho no vídeo lá, vou fazendo passo a passo no videozinho mesmo. Aqui eu não tenho como filmar lá na impressora, porque senão eu faria na impressora para vocês. Mas como eu uso o celular e lá no meu quarto, a minha impressora está no meu quarto, junto com o computador lá, então fica um pouco complicado. Mas isso aqui é uma dica, é bem simples, é bem fácil, é só vocês irem lá, olharem, fez errado, desliga, começa tudo de novo e vamos tentando de novo. Então, é como meu filho disse para mim, e se ele não fala assim para mim, talvez até hoje eu estaria dependendo dele para me fazer tudo, né? E ele disse assim para mim, não, mãe, você só vai aprender quando você começar a fuçar, né? Que ele quis dizer é começar a ir lá e se integrar do que tá, né? E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, infelizmente nós, que somos pessoas assim um pouquinho mais, né? Já passamos dos 30, né? Como eu costumo dizer. Então é complicado, é complicado. E isso aqui tudo me abriu muito assim as portas para as outras coisas que eu preciso fazer, as minhas coisas do dia a dia, né? Eu aprender a fuçar. Às vezes faço errado, faço errado. Às vezes daí eu preciso chegar e dizer, olha, meu filho, infelizmente eu fiz, né, tal coisa errada lá, tem como consertar, dá uma olhadinha para mim, claro que a gente sempre depende de perguntar para eles, né, mas na maioria das coisas eu aprendi assim. Então, pegou seu moldezinho, vai lá na impressora, clica no copiar, ela te abre o menu, você dá uma olhadinha onde diz redimensionar, você clica lá, aí já vai te apareceu os 100% lá, ou você coloca mais ou você coloca menos, conforme a necessidade de vocês. E vocês vão ver que vocês não vão mais ficar assim, dependendo do que os outros façam,
para vocês. Eu acho assim, e a gente perde muito tempo com isso. A gente mesmo fazendo, não, você vai lá, já faz rapidinho, já tá pronto, já tá aqui o meu moldezinho da minha boneca e vou ser feliz fazendo minha boneca. Ok, gente? Se alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu agradeço para vocês, atenção. E qualquer dúvida, é só chamar lá ou deixar nos comentários, tá? Obrigada e até!